E aí, tudo bem? Meu nome é Richard, eu sou biólogo, trabalho com controle de pragas aqui no litoral norte de Santa Catarina e hoje eu vou te mostrar isso aqui, ó. Quais são os equipamentos necessários para você executar um controle de morcego, certo? Vou tirar tudo aqui do porta-mala e te mostrar equipamento por equipamento. Tudo que tá aqui eu compro pelo Mercado Livre, eu vou te mostrar aqui quais são os produtos e como usar cada um deles, beleza? Bom, então vamos lá. Bom, então tirei tudo do porta-mala e aqui eu vou te explicar um por um para que serve, tá? Vamos começar pelo mais importante, mais básico, que é a escada. Tu pode usar qualquer modelo de escada de tua preferência. Eu prefiro essa telescópica por vários motivos. Primeiro, obviamente, o tamanho. Ela é compacta e mais fácil de carregar. E ela é bem leve também, dá para carregar com uma mão só. Segundo, é a altura que ela pega. Olha só, passa de uma casa. E outro motivo de eu preferir esse modelo de escada, as outras que a gente tem no mercado, é a economia de combustível, porque por ela ser mais leve a gente consegue gastar menos combustível transitando com ela para lá e para cá. Outra, eu consigo jogar ela no porta-mala, não preciso ter aquele suporte em cima do carro para colocar ela, porque aquilo lá é um problema, e facilita o trânsito em rodovias também, certo? Outro motivo muito importante também é que às vezes a casa das pessoas é muito apertada e a gente não tem como entrar com uma escada gigantesca. Essa escada eu carrego ela e abro ela o tamanho necessário para eu chegar no cômodo, no espaço em que eu preciso trabalhar. Então ela é muito conveniente para a gente não sair batendo em nada com uma escada, certo? Eu recomendo muito. Bom, isso aqui é uma caixa de fruta. Tu consegue comprar ela em qualquer atacado ou loja de produtos para estoque. Eu deixo os equipamentos nela, ao invés de deixar tudo solto no porta-mala, porque se, por exemplo, fura um pneu, tu não precisa ficar tirando coisa por coisa do porta-mala até alcançar o teu step. Eu consigo tirar tudo de uma vez e colocar ali no chão para eu poder usar o step. Além do que, facilita o trânsito das coisas e mantém tudo mais limpo e organizado. Isso aqui é uma extensão de 30 metros. Eu não vou desenrolar ela porque, bom, ela é igual, né? E tu já sabe como ela funciona. A extensão aqui tem um detalhe, eu não compro a extensão pronta, eu compro um cabo mais grosso, igual esse aqui que tu tá vendo, e eu mesmo monto ela, eu mesmo que instalo essas partezinhas, porque ela quebra muito fácil dentro do carro, e com o bate-bate das coisas, pode até ver que essa aqui tá quebrada, né? Então eu não recomendo que tu compre aquelas extensões caseiras, porque ela estraga muito fácil, e é muito fácil cortar aquele fio dela, porque é muito fino. Então essa extensão aqui acaba sendo melhor. Pega uma com fio bem grosso que vai durar. Para tu ter uma noção, eu tenho essa mesma aqui desde que eu comecei a trabalhar em 2018. Então, bom, a durabilidade é grande, vale bastante a pena. Eu guardo tudo nesses sacos de algodão, porque olha aqui, ó, o contato com a manta adesiva mancha as coisas, tá? E de tempos em tempos eu troco eles e vou jogando fora. Mas aqui eu tenho um soprador térmico, tá? Eu uso da marca Linus mesmo, que ela é bem barata aqui na minha região e funciona muito bem. Eu coloco essa manta adesiva nele aqui para não ficar dobrando muito o cabo e ele não arrebentar, porque pode acontecer. O soprador é uma coisa que a gente usa pouco, tu só vai usar ele em regiões muito frias. Eu só uso ele para esquentar um pouco a manta quando eu estou atendendo na serra, por exemplo. Mas é uma coisa muito perigosa, eu não gosto muito de usar, mas eu sempre carrego comigo porque às vezes o dia está muito frio e a manta não vai colar. Então, para facilitar o trabalho e evitar de ter que perder a manta, eu dou uma sopradinha só para esquentá-la um pouquinho, tá? Bom, também dentro de um saco, aqui eu tenho a grampeadora automática. Certo? Aqui dentro dela vão esses grampinhos que eu uso para pregar as passarinheiras no telhado. Isso facilita muito o trabalho e faz tudo ficar muito mais rápido. A grampeadora também é outra coisa meio perigosa, mas ela é menos perigosa ainda do que o soprador térmico. A gente só usa ela para fixar as passarinheiras nos cantos do telhado, nos cantos não, na frente do telhado. Qualquer tipo de passarinheira a gente já consegue fixar com ela. Eu uso os grampos ao invés do pino, porque o pino solta muito fácil. O grampo ele prende melhor, então se tu tiver que decidir ali, o grampo vale mais a pena. Bom, aqui é um equipamento básico de proteção, na verdade essa aqui não é a principal, essa aqui é a reserva, que é uma corda de trabalho em altura, certo? Eu tenho duas delas, vou te explicar o porquê. Essa corda tem 15 metros. Tem casos em que eu uso as duas. Uma, às vezes, para ficar içando equipamentos do chão, para não precisar ficar subindo e descendo a escada. A outra é que uma corda é sempre bom tu ter uma segunda de emergência também, especialmente se tu está em um lugar muito perigoso. Eu me amarro em 2 pontos. E outra para poder fazer mais de uma linha de vida, que daí eu instalo todo o EPI, toda a função da segurança antes de começar o serviço, para não precisar ficar fazendo isso depois, tá? Então eu recomendo que tu tenha 2 cordas. Além do que, às vezes acontece a gente esquecer
no telhado do cliente, ter que atender o outro logo em seguida e não dá tempo de voltar. Então equipamentos duplicados às vezes vale a pena para evitar um trânsito desnecessário. Bom, agora vamos para a caixa de ferramenta, tá? Eu uso na verdade uma mala de ferramenta, uso essa aqui da Irving. Eu antigamente usava caixa de ferramenta, aquelas plásticas, porque eu achava que elas eram mais resistentes, mas na verdade elas são um problema porque elas escorregam do telhado e elas cabem pouca coisa e não tem muita maleabilidade. Depois que eu comprei essa mala, tudo facilitou para mim, porque cabe tudo que eu preciso levar para o telhado, além dos rolos de manta, ou seja lá qual for o material que eu estou usando na vedação. Então, entre a caixa e uma mala, eu escolheria sempre a mala, porque ela cabe mais coisas, é mais segura, e além do que tu consegue amarrar a alça dela, deixando ela aberta. Então, é bem mais conveniente para trabalhar. Agora vamos ver o que tem dentro? Bom, primeira coisa, eu tenho um calçado reserva, tá? Porque eu não entro com o mesmo calçado que eu uso no trabalho na minha casa, porque tu acaba pisando em cocô de morcego, em coisa assim, e além do que trabalhar no telhado, desgasta muito o sapato. Olha aqui, ó. Ele já tá bem desgastado a sola. Então eu tenho um que eu uso no dia a dia para as visitas e o mais velho eu uso no telhado. E eu não entro em casa com esse calçado, eu coloco o Itilian no serviço para evitar de contaminar meu sofá, minha cama, as coisas assim. Então, continuando aqui dentro da maleta, essa aqui é a cadeirinha de trabalho em altura, tá? Esse aqui eu já te mostrei como usa, é só para tu saber o que eu carrego mesmo. Eu levo sempre uns sacos plásticos também, que é para pegar os resíduos do material que eu usei para vedação. Essa aqui é a corda de vida, né? Um amortecedor de queda. A corda, que eu uso lá em cima, certo? A outra de reserva fica no carro, caso eu não esteja usando. Protetor solar, EPI básico, a gente precisa ter sempre. E estilete é fundamental. Eu sempre tenho uns 2 ou 3. O estilete eu sempre ando com no mínimo 2, porque quando a gente está usando ele no telhado, às vezes a gente deixa na maleta e esquece a maleta do outro lado do telhado, e daí para tu não ficar andando desnecessariamente é sempre bom ter um já no bolso. E outra, que se tu apoia ele na telha, ele escorrega e cai. E para eu não precisar ficar subindo e descendo do telhado 10 vezes para buscar um estilete, eu já tenho vários na maleta e daí eu vou usando, se vai caindo, no final do serviço eu junto todos. Mas é legal tu ter mais de um também, tá? E muito cuidado, sempre que tu usa ele e tira a lâmina para tu não se machucar. Daí outra coisa importante é um óculos, tá? Pra gente poder trabalhar em locais que cai poeira. Tu já deve ter visto alguns vídeos que eu tô usando óculos. Ele é muito bom para quando a gente deita em algum lugar e vai fazer um trabalho, não ficar caindo sujeira no nosso olho, não desequilibrar a gente, essas coisas assim. Então eu sempre levo um óculos também na maleta para caso eu precise trabalhar deitado embaixo de uma água sobreposta do telhado. Bom, e agora vamos para umas ferramentazinhas extras, que eu guardo elas dentro de um saco também. Dá uma olhada. Escova metálica, eu não subo com ela no telhado, a não ser que seja necessário. Eu uso ela para aumentar o atrito da madeira, ou se o telhado está muito sujo, eu dou uma escovada para a manta colar bem, tá? E às vezes para tirar uma manta que tá ruim também. Zip lock, às vezes é necessário para prender alguma coisa, ou para tirar a corda do teu caminho, certo? Alicate de corte, muitas vezes a gente precisa cortar alguma coisa. Eu levo um pincel sempre, porque vai que eu preciso usar um primer para colar a manta, o que é muito raro, geralmente não precisa, mas eu levo também, para caso precise eu já ter como usar. Algumas chaves de fenda e Phillips, muitas vezes usado para consertar aquela extensão, porque ela pode soltar no meio do caminho, às vezes bem no serviço ela estraga, certo? Essa aqui é uma chavezinha L do pulverizador, que por hora a gente não vai falar disso. E todas essas outras chaves aqui, ó, essas chaves de boca aqui, essas chaves de moto aqui, inclusive, ó, para tirar parafusos hexagonais, servem para tirar a antena parabólica. Inclusive, esse martelo também me ajuda nisso. Que, ó, por sua vez, já tá cheio de espuma expansível. Tirar a antena parabólica que não está sendo usada na casa da pessoa, às vezes é muito importante, porque como tu já deve saber, essa altura do campeonato, os morcegos usam as parabólicas para se localizarem e conseguem achar a entrada deles no telhado com as parabólicas. Então, se a antena não está sendo usada no meu cliente, eu tiro. E eu tenho essa diversidade de chaves porque não tem padrão. Cada instalador de antena parabólica escolhe um parafuso diferente para colocar ali, e isso dificulta muito a retirada, tá? Então sempre tenha consigo 2 chaves de boca pelo menos, uma para segurar e a outra para fazer a força. E de diferentes tamanhos, porque às vezes tu tem um bom espaço para trabalhar, às vezes tu não tem. Então nessa questão das chaves é bom tu ter uma boa variedade para tu conseguir de fato executar, certo? E aqui eu só quis exemplificar os materiais para vedação. Essas aqui são passarinheiras, tem manta adesiva, tem espuma expansível, que eu sempre guardo elas dentro de um saco para evitar que aconteça isso, ó, que aconteceu com o meu martelo.
mas o material para vedação varia em cada serviço, tá? Daí se tu quer um vídeo sobre todos os materiais para vedação, eu já tenho um pronto aqui no canal, eu vou indicar ele aqui do lado, tu dá uma olhadinha. Para vedar o telhado, a gente pode usar o que a gente quiser, na verdade, desde que não altere o peso e que o telhado, obviamente, seja compatível com aquele material. Mas na prática, cada caso é um caso, isso tem que ser conversado com o cliente para ver qual que é a preferência de material para vedação, certo? Mas basicamente os materiais para o expurgo de morcegos são esses, além do carro que tu vai precisar, beleza? E tem que ser um porta-mala aí razoável para que tu consiga guardar tudo bem certinho ali, certo? Se tu tiveres alguma dúvida, tu já sabe, eu dou assessoria técnica pelo WhatsApp. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.